Queridos irmãos de luz e amor, seu irmão Gleidson de Paula vindo aqui para trazer algumas informações. Nós estamos vivendo um momento muito importante, muito especial da história da nossa pátria, da história do nosso país e também da história da raça humana. Hoje nós tivemos um fato que muitos estavam esperando, que era o pronunciamento do nosso presidente, e muitos ficaram frustrados porque gostariam que as coisas saíssem de uma forma diferente. Hoje eu vim aqui para a gente conversar, para eu explicar algumas questões para vocês em nível, primeiramente em nível físico, né? Desse grande jogo que é a política e desse jogo e do que se trata tudo isso. Então, hoje eu vim para a gente conversar de uma forma muito carinhosa, muito direta, muito reta, e nós vamos falar também sobre o processo do que nós estamos vivendo dentro da espiritualidade, o que os nossos irmãos cósmicos, o que os nossos irmãos, os seres mais avançados, mais evoluídos, falam sobre tudo isso e qual é o conselho que nós temos ou o que nós temos a fazer nesse momento em que nós estamos. Então, eu estou em viagem, mas estou bem cansado, mas não podia deixar de vir. Eu sei que muitos ficaram aguardando, eu vim trazer mais informações e até por uma questão também de me preservar no meio disso tudo, que a gente está vivendo um momento muito estranho, digamos assim, né? Está tendo muitas manifestações de uma forma a calar, a coibir, que as pessoas expressem sua maneira de pensar e de que forma estão vendo o que está acontecendo, né, nesse momento. Muitos canais de Telegram sendo excluídos, sendo bloqueados, sendo censurados, muitos canais de YouTube, muitas pessoas passando por esses processos, e eu também tenho que tomar um certo cuidado com isso tudo, porque o canal que nós temos, o trabalho que a gente faz dentro da espiritualidade é um trabalho que já vem de muito tempo, mas a gente não pode se expor e se colocar em risco. Mas também nós não podemos nesse momento ficar de braços cruzados, fingindo que nós não estamos vendo o que está acontecendo e fingindo que nós não fazemos parte disso. Então, é a minha forma também de contribuir, minha forma de estar junto. Eu também estou me programando para ir para as ruas, para estar junto, e eu vou captar algumas imagens, vou filmar o que eu puder fazer. Eu não estou em São Paulo, eu estou na minha cidade natal, estou em Macapá, e por aqui também está tendo algumas manifestações, e a gente está acompanhando tudo o que está acontecendo em nível nacional, e como eu também consigo perceber, avaliar, ver tudo isso que está acontecendo de uma forma diferente, pelo fato de ter o aconselhamento e o direcionamento dos mentores, fica fácil a gente conseguir perceber algumas coisas. Então a ideia é que eu venha aqui hoje com vocês, que eu dedique esse tempo para a gente poder conversar, para eu poder explicar algumas coisas que são importantes, e para que vocês possam entender que isso é muito mais do que o que a gente pode imaginar. É muito mais profundo tudo isso que a gente está vivendo nesse momento do que o que a gente pode imaginar. Tem gente que diz assim, isso é bobagem, isso aí é teoria da conspiração, isso é aquilo. Mas eu tenho vários motivos para me expor com a minha forma de pensar, porque daqui a pouco nós vamos descobrir, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, não tem como uma mentira se sustentar por muito tempo. Então, logo, em pouco tempo, nós vamos ver e nós vamos saber quem que está certo, quem que está errado, no meio de todo esse movimento do que está acontecendo.
Mas, antes da gente começar definitivamente, eu gostaria de dar uma boa noite a todos os irmãos que estão nos acompanhando nesse momento. Tanta gente bonita, né, que está aqui vibrando junto com a gente em luz, em amor, em alegria. Tanta gente também com o coraçãozinho apertado nesse momento. Nós vamos trazer as informações da melhor maneira para todos. Vamos trazer de uma forma muito direta, muito consciente. Então, hoje nós vamos tirar um momento para a gente se elevar também, para a gente buscar se conectar com a fonte criadora que tem dentro da gente. E nós vamos trocar bastante conhecimento. Então, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui. Gostaria de agradecer aos irmãos novos que se inscreveram no nosso canal. Desde que eu participei da live junto com o Luciano César, vieram mais de 12 mil pessoas para cá. Então eu gostaria de agradecer a todos os novos inscritos do nosso canal. Gratidão, queridos. É uma grande honra, uma grande alegria estar junto com vocês nesse momento. E eu gostaria também de agradecer a todos os nossos irmãos que já faz um tempo que estão aqui dentro do canal. Dizer que a nossa união nesse momento ela é muito importante para a manifestação de muita coisa que está chegando. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre tudo isso que está chegando, sobre tudo isso que está se manifestando. Se você, por algum motivo, não conseguir assistir toda essa live, depois você volta e assiste com calma, com paciência, mas é importante que você tenha essas informações para você entender do que se trata tudo isso. Então, vamos que vamos, com alegria e com felicidade. Primeiramente, eu vou convidar todos vocês para que nós possamos fazer uma oração, para que nós possamos fazer uma prece, para que nós possamos fazer um rezo, para que nós possamos fazer uma meditação. Não importa a forma como você chame esse movimento, não importa a religião que você pertence, não importa no que você acredita, não importa nas suas crenças. A única coisa nesse momento que importa chama-se a união. A união. Primeiramente, a religião que você tem ou as crenças que você tem não faz com que você ou eu ou os outros deixe de ser seres humanos. Nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Isso é o que nos une. E nós somos irmãos, nós somos filhos da mesma fonte que deu origem a tudo isso aqui. E como seres humanos, vivendo no mesmo país, fazendo parte da mesma pátria, todos nós somos responsáveis pelo que vai se desenhar nessa linha do tempo, que ela é co-criada com as minhas ações, com as suas ações e com as ações de todos os outros irmãos que aqui estão. Então, nós temos sim uma participação e uma significância muito importante na cocriação de tudo que está chegando para nós. Então, antes que a gente possa começar a acessar todas essas informações e esse conhecimento que eu vou trazer para você, te convido para que você possa, junto comigo, dar as mãos e se elevar. Até para que a gente possa ter a percepção, a consciência e consiga enxergar as coisas da melhor maneira. Então feche seus olhos, se coloque em uma posição meditativa e ore junto comigo. Tome uma respiração bem profunda. Solta lentamente. Puxa mais uma vez a respiração. Solta lentamente. E nesse momento, vamos esvaziar todos os nossos pensamentos, esvaziar toda a nossa aflição, toda a nossa tristeza, a nossa chateação, nos colocando de coração aberto para que possamos receber de uma forma reta e direta todas as informações que vão ser colocadas nesse momento. Que o nosso querido Pai, a fonte criadora, nesse momento,
nos dê a sabedoria para que possamos receber as informações, avaliar e sentir no coração, para que nós possamos acessar a verdade da forma como ela é, para que nós possamos ter a tranquilidade para absorvermos todas essas energias de tudo que está acontecendo nesse momento, sem que essas energias influenciem no nosso estado físico, mental, espiritual e emocional. Que nosso querido irmão Jesus, Sananda, possa estar junto conosco nesse momento, nos guiando, nos guardando, nos protegendo e nos intuindo, nos mostrando o caminho, nos mostrando o que temos que fazer, em prol da nossa liberdade, em prol do nosso conforto, em prol da abundância, em prol da sabedoria. Que nós possamos ser ancorados pelos seres de luz que aqui já estão fazendo parte desse momento tão especial. E que nós possamos, de uma forma muito consciente, participar de todo esse processo com alegria no coração. O medo, ele desequilibra as nossas energias. Então que nós possamos trocar o medo, a insegurança e a incerteza por essa energia de tranquilidade, sabendo que existe um plano maior sendo movido aqui, nesse momento. Então é isso, meus irmãos de luz, que grande alegria. Seu irmão Gleidson de Paula está aqui junto com você nesse momento. Primeiramente, nós vamos dividir as informações que nós vamos trazer para que fique mais fácil para você entender. Como eu sei que muitos dos irmãos novos que entraram aqui no canal Ascensão Planetária, nem todos são tão ligados a essa questão da espiritualidade, né? Boa parte já tem uma expansão de consciência para conseguir enxergar muitas coisas sem estar totalmente conectado e ligado àquelas crenças, né? As crenças limitantes que nos fizeram acreditar em coisas por muito tempo que não eram verdadeiras. Então, nesse momento, a gente deve usar desse conhecimento, da possibilidade de enxergar por uma lente mais amplificada, para que essa lente nos permita enxergar coisas que em outro momento a gente não tinha condição nem capacidade de enxergar. Então, nesse momento, a gente precisa ter essa sabedoria, né? Se dedicar um pouquinho para abrir o coração e abrir a mente para que a gente possa acessar essas informações. Devo lhes lembrar que a nossa mente, a nossa consciência, ela é como um paraquedas. Ela não serve para nada se ela estiver fechada. Agora, se ela estiver aberta, ela vai servir para nos salvar. Então, é isso que nós temos que lembrar. A nossa consciência, a nossa mente, ela, se estiver fechada, não serve para nada. A gente se esborracha todo no chão. Agora, se ela estiver aberta, ela nos salva. Então, que você possa começar tendo esse entendimento. Bom, queridos, então a gente vai organizar dessa forma. Eu vou trazer primeiramente os fatos físicos do que está acontecendo na fisicalidade, aqui na superfície deste planeta, dentro dessa grande batalha que é a libertação da raça humana. Então eu vou trazer as informações, aí dentro dessas informações nós vamos falar sobre o pronunciamento do presidente, por que ele se manifestou daquela forma, o que está por trás, o que está acontecendo nos bastidores. Eu vou trazer todas essas informações para vocês. E eu vou também trazer alguns áudios de algumas pessoas influentes que estão acompanhando, que estão dentro da movimentação. Inclusive alguns áudios são do filho do presidente, falando um pouquinho que a gente quer ouvir e a gente não consegue acessar essas informações diretamente, né? Até porque está havendo uma censura. Muitos dos canais que estão propagando essas informações estão sendo bloqueados. Então, a gente vai trazer essas informações aqui para vocês, vai trazer esses áudios e eu vou explicando por que o presidente não está fazendo o que todo mundo gostaria. E eu vou tentar explicar como é que esse jogo está funcionando nos bastidores.
E em um outro momento, dentro ainda dessa live que nós estamos tendo, eu vou explicar um pouquinho da responsabilidade que nos cabe dentro desse movimento todo. E isso com informações baseadas nas canalizações. Para quem não sabe o que é canalização, canalização é uma informação que ela é enviada do outro lado do véu para essa realidade. E essa informação ela é transmitida por seres de luz. Muitas informações vêm por seres como Asta Cheran, como o próprio Sananda, né, que é a consciência crística, né, de Jesus, Mãe Maria, Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel e outros seres de luz, como Chico Xavier, dentre outros, que estão também nos apoiando nesse momento tão importante da história do que nós estamos vivendo. Curiosamente, eu toquei no nome do Chico Xavier e eu lembrei de um fato que aconteceu esses dias nas redes sociais. Eu vi um vídeo onde as pessoas que caminhavam junto com o Chico Xavier relataram que o Lula tentou visitar Chico Xavier e Chico Xavier não recebeu o Lula. E ele transmitiu a informação para muitas pessoas que caminhavam com ele que ele não podia receber uma pessoa tão tóxica na casa dele, porque ele sabia o que ele estava fazendo com a nossa pátria amada, com o Brasil. Então foi muito forte isso, porque Chico Xavier ele sempre foi um ser de luz muito responsável. A questão da responsabilidade dele com o trabalho que ele tinha que fazer aqui, ele sempre foi muito sábio e eu admirei muito o posicionamento dele. Talvez outras pessoas não se comportariam dessa maneira, teria recebido por uma questão de gentileza, mas ele não, tendo um total comprometimento com a missão dele, com o trabalho dele, ele não recebeu. Então, Chico também é uma dos seres de luz que está nos ancorando nesse momento, enviando energia de luz para cá, para o nosso planeta. Isso é muito bom. A gente saber que a gente não está sozinho nesse momento tão importante no qual nós estamos vivendo, isso já é confortante. Agora, é como a canalização que eu soltei aqui no canal há uns 3, 4 dias atrás, de Asta Cheran. Se você ainda não viu essa canalização, depois você acessa lá, dá uma olhada, aonde nesse trecho de Asta Cheran ele fala de algo muito importante. Ele diz assim, que se os seres humanos estão aguardando por salvadores, ou seja, se nós estamos esperando que os seres de luz desçam com suas naves, ou que desçam, né, em forma angelical e venham nos salvar, que isso não vai acontecer, que é uma responsabilidade nossa, é um movimento que é feito aqui, porque tudo é resultado de um coletivo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa responsabilidade, porque isso tem tudo a ver com o que nós podemos fazer nesse momento. Bom, então, primeiramente nós vamos falar sobre o pronunciamento do presidente. O pronunciamento do presidente, se você parar para observar, ele foi frio e calculista. Para quem não está conseguindo entender, nesse momento está acontecendo um grande jogo político. E se o nosso presidente vacilar com o que ele fala, ele vai preso. Então, nesse momento é o que está acontecendo. Se em algum momento, se ele der brecha e margem para que seja caracterizado que ele é o responsável pelas manifestações que estão acontecendo, vão querer colocar ele ou culpar ele como se tivesse programando ou movimentando um golpe contra a pátria, como se as eleições tivessem sido de forma honesta. Então, nesse momento, para não estragar o que está sendo feito nos bastidores, o nosso presidente precisou ficar calado. Ele não pôde falar sobre a situação. E para quem assistiu
Se você não assistiu, você pode depois dar uma olhada com calma no pronunciamento dele. Com certeza vão estar em vários lugares aí. Você pode olhar com calma. Mas eu acompanhei. Se você prestar atenção, ele poderia muito bem, ele mesmo, ter dito que estavam abertos para iniciar aquele movimento de transição, né, da equipe política, ou seja, do governo antigo para o novo governo. Mas aí o que foi feito naquele momento? Não foi ele que falou. Uma outra pessoa falou por ele, que estavam se preparando para o movimento de transição, né, para receber a nova equipe, para começar a transição do governo. Não foi o presidente que falou. Nós devemos lembrar de uma coisa: Bolsonaro, ele é um militar e ele é muito estrategista. Provou durante todo esse período da campanha que ele era muito estrategista e muito inteligente. Provou também durante ele está cumprindo o mandato dele, né? Usando todas as ferramentas que ele tinha a favor dele. Muitos de nós sabemos quem foi que foi fazer o trabalho de asfaltar, desculpe, quem foi que foi fazer o trabalho de asfaltar as grandes rodovias que antes eram usadas como ferramenta para desvio de recurso, né? Então ele convocou o exército, ele levou o exército para a linha de frente para desenvolver esse trabalho. Sabiamente, de uma forma muito inteligente, ele usou todas as ferramentas que estavam a favor dele. E isso é muito importante. Então a gente deve lembrar que o nosso presidente, ele é muito inteligente. Ele está ali de uma forma que não está fazendo qualquer movimento. Muitos, inclusive, chegaram a dizer, né, que ele estava muito calado e que ele estava aceitando as coisas. Imagina só para uma pessoa que no início da campanha falava tudo o que pensava, sem filtro, sem medir o que falava. Bolsonaro, ao longo desses 4 anos, ele foi aprendendo a se comportar da forma certa. Ele foi começando a entender cada vez mais como esse jogo funciona. E ele foi entendendo que ele não poderia criar ferramentas contra ele mesmo, ou provas contra ele mesmo, para ele se prejudicar, ou ele não poderia deixar brecha nenhuma. Nós vimos em vários momentos que até a forma dele falar era utilizada e era colocado num contexto totalmente diferente. Ou seja, se aproveitavam até das brechas que ele dava com a questão do que ele falava, né? Ele usou em um certo momento uma frase que é algo que é utilizado dentro do militarismo, né? Pintou um clima não quer fazer menção a relacionamento. Quer dizer que abriu-se uma janela para negociação. Então isso é muito usado dentro dos termos de negociações, né? E dentro do exército também se usa esse termo. E aí o que aconteceu? Colocaram num contexto, numa colocação de sexualidade, como se ele estivesse olhando com interesse para aquelas moças venezuelanas, se eu não me engano. Então, assim, o que a gente consegue perceber? Ele foi aprendendo que, ao longo desses 4 anos, que ele tinha que tomar muito cuidado com o que ele falava. Então, de uma forma muito sábia, muito inteligente, todos estavam cobrando nesse momento que ele se pronunciasse. Ele não deixou de se pronunciar, mas ele não deu o que os inimigos queriam, né? Dentro do exército é trabalhado muito essa questão dessas estratégias. Você finge estar entrando no jogo do inimigo para que por trás você possa fazer outro movimento para você sair vitorioso. Então, para quem já leu, eu lembro que na minha época de trabalhar na 3D, né, e no mundo corporativo, quase que era uma questão de sabedoria ler o livro A Arte da Guerra. Esse livro, A Arte da Guerra, ele fala exatamente sobre isso, sobre você sacrificar
alguns soldados para que você ganhe a batalha, né? Ou, digamos, você trabalhar dentro da redução de danos. Você sacrificar um dedo para que você não sacrifique a vida. Então, é mais ou menos dentro desse contexto. Ou seja, você vai sempre olhar pelo lado de tentar perder menos do que perder tudo, né? Então, dentro desses movimentos todos, de quem é militar, de quem está dentro dessa, quem está acostumado a ser treinado para essa grande batalha, tem um conhecimento dessas coisas. Claro que o nosso presidente teve que usar o conhecimento que ele tem e adaptar para essa realidade da política, que é muito mais covarde do que o que a gente pode imaginar. A gente está vendo aí tantas coisas sendo feitas de uma forma inconstitucional, e quem que vai fazer alguma coisa? Quem que pode fazer alguma coisa, né? A gente sabe que alguma coisa vai acontecer quando o exército botar a mão e entrar e botar para resolver. Porque nós sabemos quem é que estão agindo contra a pátria. Nós sabemos. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês poderem entender o que está por trás de tudo isso. Você pode ter plena certeza que não vai ficar barato. Não vai ficar barato no sentido de não vão levar no papo o que estão querendo levar no papo, né? E não trata-se de dinheiro. Por quê? Porque ao longo de muito tempo a gente percebeu que, eu vou falar de uma forma até aberta, né? Os nossos inimigos tinham dinheiro, porque eles compraram muitas pessoas, eles fizeram vários movimentos. Então a gente sabe que eles têm dinheiro, mas o que eles querem é outra coisa, eles querem poder. Por quê? Porque eles têm um plano de atuar de uma forma unificando algumas nações que já estão nesse movimento de... Eu tenho que tomar cuidado aqui com as palavras. Que já estão nesse movimento, dessa pegada do socialismo e tudo mais, né? Então a gente consegue ver a Argentina, a gente consegue ver a Venezuela, a gente consegue ver esses países que estão ligados, né? Todos esses presidentes são amigos do Lula, todos eles estão ligados, estão por trás de todo esse movimento que está acontecendo no Brasil, mas a gente sabe que tudo isso que está acontecendo é por conta de um interesse, tem um interesse por trás. Mas nós também sabemos que o Exército Brasileiro, que tem a responsabilidade de cuidar, de zelar pela nossa pátria, não vai deixar entregarem o nosso país de bandeja para ninguém. Não vão. E nesse momento, eles também estão acompanhando tudo que está acontecendo. Não pensem que está passando despercebido, eles estão acompanhando. E, logicamente, eles vão trabalhar para que o comunismo não entre no nosso país, porque é melhor fazer essa ação nesse momento do que ter que lutar para conquistar o que é nosso depois. Então, nesse momento, são esses os movimentos que estão acontecendo. Mas nós devemos lembrar o seguinte, que o STF ainda está aí dando as cartas, ainda está aí mandando prender, aplicando multa, fazendo um monte de coisa. E uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado e que não pode acontecer nesse momento é acabar caindo sobre o nosso presidente algum tipo de sanção como essa, né? Alguma penalidade como essa, ou tampouco ele ser visto como uma pessoa que está aplicando um golpe de Estado, né? Então, nesse momento, o cuidado que o nosso presidente está tendo é justamente esse, para não cair nessa armadilha. Mas foi falado de todas as maneiras. No silêncio dele, o recado foi dado. Nós precisamos ir para as ruas. Nós precisamos. Eu fui uma das primeiras pessoas que falei, queridos, nesse momento, se resguardem, fiquem em casa, tomem cuidado, vamos esperar para amenizar, para ver como a coisa vai ficar. E quando eu trouxe essa informação, é porque eu sabia que iam haver movimentos, manifestações dos sem terras, que iam se aproveitar desse momento para causar baderna, né? Não foi só os sem terras, mas teve mais gente no meio disso tudo se aproveitando.
Então, um monte de coisa acontecendo e a gente aqui olhando e enxergando o que está acontecendo. Então, tocaram fogo em loja, destruíram várias lojas da Havan, tocaram fogo em outras lojas. O Ceasa lá do Rio de Janeiro foi incendiado, foi saqueado, tanta coisa acontecendo. E isso só é a pontinha do iceberg. Eu vou começar a soltar os áudios aqui para vocês verem o nível em que as coisas estão. Teve um irmão que me mandou um áudio aqui. Para quem não sabe, eu faço o trabalho de recuperação com dependentes químicos. Então, acaba que a gente tem uma ligação muito próxima com essa questão do tráfico de drogas, de como funciona todo esse mundo e as coisas que envolvem isso. E acaba que a gente tem acesso a muitas informações, digamos, do submundo, né? Ou desse mundo que envolve o uso de drogas e tudo que está dentro disso aí. Olha a mensagem que me mandaram e que veio de lá, de dentro do presídio. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. Ei, deixa eu te falar, a gente já pode meter assalto ou tem que esperar o chefe tomar posse? Vocês conseguiram ouvir bem? É porque eu tô sem o microfone principal aqui. Eu vou colocar de novo. Olha só a pergunta que foi feita. Ei, deixa eu te falar, a gente já pode meter assalto ou tem que esperar o chefe tomar posse? Ei, Nesse momento, né, a colocação foi: ei, deixa eu te falar, a gente já pode começar a fazer assalto ou tem que esperar o chefe tomar posse? Então, a gente olhando para o que está acontecendo na Venezuela, para o que está acontecendo na Argentina e em outros lugares, os assaltos, as mortes, a falta de alimento e a miséria, a desgraça e tantas outras coisas que estão acontecendo, a gente começa a perceber que o nosso país está começando a caminhar para essa direção. Só pelo fato do Lula ter sido anunciado a vitória dele, várias empresas como a Petrobras e várias outras, Banco do Brasil e várias outras empresas, grandes empresas que estão nas bolsas de valores, já começaram a ser desvalorizadas, começaram a perder valor comercial, e os investidores que tinham recursos investidos nas empresas brasileiras começaram a retirar seus recursos, e isso gerou uma desvalorização. Ou seja, todo um trabalho que foi feito para que a nossa pátria ficasse uma pátria mais firme, para que o recurso, os investimentos, os negócios do Brasil fossem mais firmes, a coisa começou a andar para trás só pelo fato de saberem que o Lula está a assumir. Então, para vocês verem que muitos estão vendo o que está acontecendo, muitos, e os investidores que acompanham as evoluções de tudo que está a acontecer, eles também estão aí espertos com tudo que está acontecendo. Então, nós temos que ter a consciência de que tudo está caminhando para um lado que é melhor a gente não permitir que vá para essa direção. Então, para você entender um pouquinho, eu sei que muitos queriam que o nosso presidente chegasse e se manifestasse e falasse, dissesse, né, com todas as letras o que está acontecendo nos bastidores, mas ele não pode falar por todos esses motivos que eu expliquei para vocês. Então isso é algo já para vocês começarem a entender. Então eu vou colocar aqui um áudio do filho do presidente, tá? O Eduardo Bolsonaro. Então olha a informação que ele traz pra gente. Cris, esse negócio de 72 horas, o artigo 142 não fala nada disso. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí é o que eu falei de teorias conspiratórias, tá aí nesse áudio aí acima. A questão é que as pessoas devem ir para as ruas e se manifestar pelo que querem, mas tem que ir aos milhões. Não tem como não ir. Tem que ir aos milhões, e aos milhões. As pessoas precisam entender o que está em jogo.
Pessoal, raciocínio simples, quase matemático. Fomos às ruas por dezenas de vezes aos milhões. Agora, para salvar a pátria de verdade de um narco-ditador, nós não vamos aos milhões. Vamos aos 13. São 13 pessoas nas ruas brigando, dizendo que são patriotas, é isso? Não é assim que funciona. O silêncio do presidente, ele diz muito. Talvez aquele eu autorizo deve ser para você se autorizar. Mostrar para o homem o que nós queremos, o que o Brasil quer. Mostrar o que nós não aceitamos. Não adianta agora a reclusão de todos nós. A reclusão dele nos dá um recado. Esse recado é claro. Golpe não. Nós sofremos um golpe por um algoritmo, por um sistema que se perpetua há 26 anos, desrespeitando princípios constitucionais basilares. E agora nós não iremos aos milhões nas ruas mostrar o diametralmente oposto do que nas urnas foi mostrado nas ruas de verde e amarelo, dizendo que não aceitamos que um condenado, que foi descondenado por um militante do MST, inclusive nomeado pelo próprio Lula ao STF, para que ele pudesse concorrer às eleições depois dos maiores escândalos de corrupção da história, com toda a sua turma, que toda também foi presa por corrupção. E é isso? É assim? Joga a toalha? O presidente Bolsonaro, ele precisa de todos nós agora. Ele não foi colocado lá à toa, gente. Não é possível que as pessoas não estão percebendo isso. Ele não está lá para brincar. E nem nós podemos brincar agora. É muita coisa em jogo. Na verdade, é tudo em jogo. O sistema vai recrudescer em janeiro. Como se fosse no auge da pandemia a nível global. As forças policiais sendo utilizadas politicamente para amedrontar, prender, perseguir, agredir. Só você não percebeu ainda. Agora é o momento. Esse é o momento. Envia esse áudio aqui para todos os grupos que puder. Faça as pessoas irem às ruas, aos milhões, a maior manifestação da história. Entendam o recado. Façam crescer um movimento. Simples. Vocês só têm que fazer isso agora. Façam crescer o movimento. Não percam a única oportunidade que nós temos. Façam crescer o movimento. Bom, tem outros áudios aqui, só que o que é importante a gente saber já foi transmitido. Primeiramente, por que o nosso presidente não se pronuncia, ou quer dizer, não traz as informações que a gente quer ouvir, né? Eu tenho plena certeza que se nós estivéssemos ouvindo essa mensagem que veio da boca do filho do presidente, do Eduardo Bolsonaro, se nós tivéssemos ouvido da boca do presidente, estaria todo mundo nas ruas, assim como nós fizemos quando foi para a gente manifestar a nossa pátria. Então, nesse momento é o que nós precisamos fazer. Claro, nós precisamos fazer com muito cuidado, porque nós temos que lembrar que o que vai acontecer é o que já estão tentando fazer. Usar a força policial contra a nação. Já estão fazendo isso. Os ministros lá do STF, que se colocam como deuses, já estão fazendo isso. Estão usando a força policial contra a nação. Então, nesse momento, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos unir. Nós temos que vestir a nossa camisa verde e amarelo. Nós temos que ir para a rua. Claro, se você perceber que o lugar onde você escolheu para ficar é um lugar arriscado, você busque de uma forma segura participar disso, né? Eu até acho muito prudente que essas reuniões, ou que esse movimento, em vez de fechar as ruas, que esse movimento seja feito na frente dos quartéis,
na frente dos quartéis, porque nós, nesse momento, estamos reivindicando que o exército assuma. É o que nós estamos reivindicando. Não tem como você reivindicar que o exército assuma lá bloqueando a passagem de quem precisa passar para ir para os aeroportos. Então, a gente acaba, de uma certa forma, gerando um prejuízo a algo que não é para ser. Essas manifestações têm que acontecer na frente do quartel, dos quartéis de todos os estados e de todas as cidades, porque nós estamos reivindicando que o exército assuma. Assim a gente consegue mostrar a força que nós temos. É isso, é muito parecido com o que está acontecendo com a questão dos caminhoneiros. É um direito constitucional fazer greve. Então, os caminhoneiros, eles podem fazer greve. A classe operária, trabalhadora, pode fazer greve, é constitucional. Agora, o que não pode? Bloquear as ruas. A partir do momento que a gente bloqueia as ruas, a gente está fazendo uma coisa errada. Então, queridos, isso é o meu posicionamento, tá? Esse é o meu posicionamento. A partir do momento que bloqueia as ruas, nós estamos fazendo algo errado. Até porque, se o exército precisar fazer uma movimentação em caso de proteger a nossa pátria, ou seja, nós mesmos, eles ficam impedidos de fazer, né? Eu estava assistindo há uns dias atrás uma matéria que informava que o nosso exército é um dos exércitos melhor preparados para combate de selva de todo o planeta. E assim, eles estavam dando a explicação por que os nossos túneis são largos, que os nossos túneis são largos para que possa passar um tanque de guerra por dentro dele, em caso de precisar defender a pátria, né? Defender o nosso país. Então, dentro desse pensamento, dessa mentalidade, a partir do momento que os caminhoneiros e que quem está fazendo todo esse movimento bloqueia as ruas, está impedindo até o fluxo e a ação do próprio exército. Mas espera aí, não é o exército que está junto com a gente, nós não estamos junto com o exército, então nós não podemos fazer isso. Eu acredito que o ideal é irmos para a frente dos quartéis do exército, de todos os estados, de todas as cidades, e assim nós vamos manifestar. Igual como foi feito em 7 de setembro, que todo mundo vestiu a camisa, que todo mundo mostrou que estava lá em peso, em força. É o que a gente precisa fazer nesse momento. Está sendo feita movimentação para amanhã, dia 2 de novembro. Então, dia 2 de novembro, vista a sua camisa, vá para as ruas, vá reivindicar, vá brincar, vá sorrir, vá mostrar o quanto você se preocupa pelo nosso país, para que daqui a pouco nós não tenhamos que chorar por ter que matar o nosso animalzinho de estimação para não deixar nossos filhos morrerem de fome. Queridos, eu assisti um vídeo de uma venezuelana falando sobre o drama deles terem que matar o cachorrinho deles para não morrerem de fome, para sustentar seus filhos. Eu fiquei tão triste, tão chocado com aquilo, né? Eu que tenho uma filhinha de 4 patas que eu amo muito, imagina uma cena dessa, ter que passar por uma situação dessa. E como os nossos próprios irmãos cósmicos e galácticos dizem, né? Que nós somos os responsáveis por fazer as mudanças que nós precisamos que aconteçam. Somos nós que temos que manifestar essas mudanças. Somos nós que temos que materializar essas mudanças. Então, olha quão difícil é. Você sabe que faz mal você se envolver com todo esse jogo, mas você sabe também que você não pode negligenciar, que você não pode ficar de braços cruzados. Nesse momento, a situação em que nós estamos é que, apesar de que muita gente diz o contrário, né? Tem gente que fala assim, a abundância vai chegar, Gesara vai chegar. Queridos, acordem, não tem Gesara desse jeito. Não tem Gesara desse jeito. O Gesara é um recurso que foi tirado da mão da não-luz para que fosse redistribuído à nação, aos seres.
como é que vão redistribuir enquanto esse recurso estiver indo para a mão desses que a luz já tomou? Então, você consegue entender como a coisa é muito mais profunda do que o que a gente pode imaginar? Então, a grande batalha que tinha para acontecer na superfície é essa que nós estamos assistindo. É esse o momento. Não tem outro momento, não tem depois. Eu costumo dizer assim, né? Que nós não podemos permitir que o nosso inimigo monte no nosso cangote, né? Como diz na minha terra. Ou monte no nosso pescoço. Você tem que impedir que ele monte. Porque depois que estiver montado, o trabalho e a energia que você vai precisar desprender para tirar de cima de você vai dar trabalho. É a situação que nós estamos vivendo nesse momento. Todos nós sabemos do que se trata tudo isso que a gente está assistindo. Então, que nós possamos fazer a nossa parte. Eu estou aqui fazendo a minha, me expondo, vindo para a linha de frente, falar do que eu acredito, falar do que eu penso. Teve gente que me disse assim: irmão, por que você está fazendo isso? Por que você está se envolvendo com a política? Você fazia um trabalho tão bonito de espiritualidade e agora está se envolvendo com a política? E aí eu disse para essa irmã assim: irmã, eu estou me envolvendo porque isso não é política. Isso é a batalha da superfície. E o que está em jogo é o alimento na mesa dos meus 3 filhos, da minha esposa, dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos que eu amo, que eu chamo de irmão, todo mundo que está junto comigo, né, que me acompanha. Tantas pessoas que se tornaram meus amigos, que falam comigo diariamente, que me mandam mensagem diariamente, e que eu sei da necessidade que muitos estão passando. O que está em jogo é isso. Já pensou? A gente viveu uma situação igual a Venezuela, igual a esses países comunistas, igual a Argentina, né, que teve o maior índice de inflação, chegando a quase 100% lá. Aí você imagina, tanta gente fugindo de lá e vindo para o Brasil, aí chega aqui, começa a acontecer a mesma coisa aqui, vai correr para onde? Para onde é que você vai quando a coisa estiver pegando? Prestem atenção. É muito fácil da gente identificar quem é que está dentro desse jogo. Quem foi se pronunciar dando os parabéns ao Lula pela vitória? Quem foi? É fácil de prestar atenção. Tem vídeos aí circulando do pessoal da Rede Globo ali comemorando. Todo mundo trabalhou para eles. Todo mundo faz parte desse jogo. Então preste atenção, vamos acordar, vamos despertar, vamos fazer a nossa parte. A gente só vai precisar se movimentar aí por 2 ou 3 dias, vestir a nossa camisa verde e amarela e ir para a frente dos quartéis. Ir para a rua, como a gente fez no 7 de setembro. É só isso que a gente precisa fazer. Para quê? Para o nosso país continuar crescendo, para a gente continuar com a nossa liberdade de expressão, para a gente ver esses corruptos sendo presos, essas pessoas que estão fazendo do nosso país um parque de diversão, brincando de criar regras, de criar leis, de mandar prender quem quer e mandar prender. Por enquanto, o problema não é seu, né? Não é assim que a gente costuma pensar? Peraí, o problema não é meu. E quando for? E quando for alguém na sua família que estiver passando por isso, o que você vai fazer? Se os nossos salvadores, que são esses que estão agora se colocando em risco para que algo aconteça, vão estar presos, porque na hora em que nós tínhamos que dar a mão e ajudar, nós não demos. Vocês acham que não vão prender o Jair Bolsonaro? Que não vão achar uma forma de prender ele e toda a família dele? As pessoas que vieram para nos salvar, para nos ajudar, para nos libertar. Vocês acham que não vão prender eles? Vão! Se nós ficarmos de braços cruzados, vão prender. Vão prender. A gente viu isso acontecer na Argentina, na Venezuela, em todos esses outros lugares aí. Vai acontecer aqui. Vai acontecer aqui. Nós precisamos fazer alguma coisa. Meus irmãos, era isso que eu queria trazer. Era isso. Então, nesse momento, feche os seus olhos, põe a mão no coração e busque se conectar à verdade do que está acontecendo. É a guerra.
É a batalha na superfície que está acontecendo. E nós precisamos do exército a nosso favor. E para que isso aconteça, nós precisamos ir para as ruas para reivindicar que o exército venha em nosso favor. A gente fazendo isso, todo esse ato se torna constitucional. Se nós não fizermos, isso é um golpe. É colocado como um golpe. Se partir do presidente e da família dele, isso é colocado como um golpe. Se partir de nós, isso é um ato democrático. Preste atenção, vamos olhar com sabedoria. Meus irmãos, gratidão por todos que estão aqui, por todos que me acompanharam. Essa mensagem é importante, essas informações são importantes. Compartilhe em todos os seus grupos, mostre para todas as pessoas o que está acontecendo e vamos amanhã, depois da manhã, quantas vezes for necessário, vamos vestir nossas camisas verde e amarelo, vamos levar nossas bandeiras e vamos pedir ajuda. Vamos pedir ajuda. Nós precisamos nesse momento. Gratidão. Um abraço de luz do seu irmão Gleidson de Paula e de toda a família do Projeto Ascensão Planetária. Dê o like e compartilhe. Namastê. Namastê. Obrigada a todos que acompanham o canal. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E aos que estão chegando agora, eu peço que se inscrevam e ativem as notificações para continuarem a receber nossas mensagens. Gratidão, Ascensão Planetária.